Antes mesmo de ocorrer a queda do ditador Nicolás Maduro, o senhor já alertava ainda no mês passado, no começo de dezembro, a respeito do risco de o Brasil tornar-se rota dos traficantes, dos narcotraficantes migrarem para cá. Na sua avaliação, esse movimento pode de fato ocorrer? E acrescento, em alguma medida vai fortalecer as facções criminosas que já imperam no Brasil, tomando cidades por completo? Porque desde o ocorrido, o governo Lula ainda não decidiu se fecha essas fronteiras com a Venezuela definitivamente ou não, especialmente ali na região de Roraima. A oposição pretende, inclusive, exigir que a gestão federal execute essa medida para prevenir a infiltração desses criminosos ligados ao chamado cartel de Los Soles. Quero ouvir o senhor. Sim, Daniel. Olha, veja que essa situação vai transbordar para o Brasil de uma maneira inevitável. Muito porque tudo ao redor da Venezuela já tem monitoramento dos Estados Unidos. E a única parte que não tem nenhum controle, muito pelo contrário, está de braços abertos a receber narcotraficantes, é a fronteira do Brasil com a Venezuela. Não somente isso, temos o governo federal que é alinhado ao governo Maduro, ao ex-governo Maduro, que hoje está preso. Então é natural que todo o sistema político que é aparelhado pelas Farc, aparelhado pelo Maduro, aparelhado por Chávez, nos últimos 20 anos, mais de 20 anos até, certamente que eles vão ter uma discussão muito intensa com os Estados Unidos, e isso eu acho também que não vai resultar em grandes avanços, ou menos de sobrevivência para o regime de Maduro, e é natural que todos esses que compõem o regime que venham para o Brasil. É o único país que é amigo e que está de braços abertos, tem até lei para recebê-los, mesmo que eles tenham cometido crimes. Por quê? Porque a lei brasileira é extremamente frouxa. A lei de imigração brasileira é completamente frouxa. Ela atende a todo mundo, criminoso ou gente honesta, da mesma maneira. Então basta entrar pela fronteira, se dizer um nome qualquer, que pode ser um brasileiro, pode se dizer brasileiro, pode se dizer uma pessoa que perdeu as documentações, que imediatamente é aceito pelo governo brasileiro, ganha a documentação e nós não podemos extraditá-los ou deportá-los se por acaso eles se comprovarem como sendo criminosos. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter leis contra isso, contra aqueles do regime chavista, do regime de Maduro, que estarão migrando, aproveitando esse momento para migrar, para sair da Venezuela. Temos que comentar aqui um outro fato, que o governo Trump, ele está numa nova vertente, muito pelo Plano Nacional de Segurança Nacional, que eles mesmos publicaram. E essa nova vertente é de negociação com governos e com as estruturas existentes. Não é de substituição de regime. Mudou, talvez, aí a toada do governo Trump. No início, me parecia que o governo Trump seria muito mais interventor do que está sendo agora, por incrível que pareça. Já tem gente reclamando do jeito que ele está intervindo agora. Mas ele estava com uma intenção muito maior de intervenção no início. Agora ele está com um nível de intervenção moderada, ou seja, ele vai querer negociar, assim como está negociando com o governo brasileiro. Já tirou da lei Magnitsky lá o nosso ministro Alexandre de Moraes, está negociando com o governo Lula. Se o governo Lula atender o que o governo Trump quer, então eu não vejo tanta basculação assim ou intenção de derrubar o regime, derrubar o governo. No entanto, no caso da Venezuela, eu vejo que a coisa é muito profunda ali. Praticamente todo o sistema é comandado por esses narcotraficantes. Uma penetração muito grande aí todo esse mal do crime organizado da Venezuela. Por isso que eu acho que o atrito vai ser crescente na Venezuela. Haverá gradativamente cada vez mais criminosos vinculados ao governo chavista e de Maduro migrando para o Brasil. E é contra isso que nós precisamos levantar. Precisamos de lei para nos blindar de todos esses criminosos vinculados ao governo Maduro, que venham para o Brasil e que seja uma lei extensa. Não é somente aqueles que estão vinculados diretamente ao funcionalismo público vinculado ao governo Maduro, mas também mídia, mas também organizações, militantes. Todos esses fazem parte do ecossistema que dava apoio e a sustentação ao governo Maduro. Deputado, nós temos conversado com muitos imigrantes venezuelanos aqui nos nossos telejornais e, invariavelmente, eles relatam os desafios de viver sob um regime ditatorial que os levou a fugirem aqui para o Brasil. O fato de Maduro ter sido deposto ainda não significa que o regime chavista acabou por lá, ou seja, tem muitos cidadãos que podem procurar refugiar-se aqui no Brasil.
E aí eu quero entender do senhor como é que o parlamento brasileiro pode atuar para ajudar a diferenciar refugiados legítimos de traficantes de drogas na fronteira. É isso mesmo, Daniel. Precisamos fazer uma distinção entre a migração positiva e a negativa. A negativa é aquela migração não legal, que é de criminosos, pessoas que fraudam os seus documentos ou que de fato não têm documento nenhum para se representarem como de uma maneira limpa aqui no Brasil, e de limpo não tem nada. São vinculados ao narcotráfico, são vinculados à opressão política, são vinculados a, de fato, subverter, são forças subversoras de governos e sociedades. Vamos lembrar que a Venezuela é considerada um país sob ocupação de um grupo criminoso. Grupo criminoso esse que é vinculado diretamente a Cuba, vinculado diretamente a Irã, a China, a Rússia, e são esses ali que estão no comando. Claro que você tem os mais visíveis, são venezuelanos, mas veja o que aconteceu nessa operação agora dos Estados Unidos, em que boa parte daqueles que morreram em função da ação militar que os Estados Unidos promoveu agora para, de fato, capturar Maduro, muitos deles eram cubanos. Então o que os cubanos estavam fazendo lá? No fundo, eles estavam governando a Venezuela. Então agora, com a pressão dos Estados Unidos crescente sobre o que restou do regime, e que certamente, na minha opinião, não vai lograr sucesso, porque as negociações são extremamente negativas, ou seja, eu duvido que os Estados Unidos venha a aceitar, ou até mesmo o contrário, que o regime de Maduro venha a aceitar a situação ou as propostas do regime norte-americano. Então, o que acontece? Eu acho que gradativamente e cada vez mais haverá migrações destes criminosos vinculados ao governo e que são um número muito expressivo. Lembrando que são divisões e divisões e divisões das Forças Armadas da Venezuela. E tem aí também seus generais, e além disso tem mídia, tem uma série de organizações que estão vinculadas à sustentação do regime. Então precisamos nos proteger. Esses sim são negativos. Claro que temos que ter uma legislação que faça a distinção entre esses e aqueles que legitimamente buscam refúgio, porque o regime ainda continua. É isso que é o fato aqui. Então a gente precisa entender que o regime de Maduro continua lá. Maduro talvez tenha sido impedido, mas o regime dele, infelizmente, ainda continua lá. Então nós temos aí um longo processo de depuração, não só a América Latina como um todo, a Venezuela, o venezuelano, um longo processo de luta ainda pela sua liberdade desse tipo de regime, e nós brasileiros precisamos nos defender desses que podem adentrar o país para promover exatamente o que fizeram na Venezuela aqui no Brasil. E sabemos que isso está na mesa. É exatamente isso que eles estão buscando, um refúgio. Lembrando também que todo o mar e todo ao redor da Venezuela já está bloqueado pelas Forças Armadas norte-americanas. Então, eles vão ter que escapar por aqui. E olha, nós já estamos nos tornando um eixo do narcotráfico, exatamente porque o controle do fluxo do narcotráfico que existe entre Estados Unidos e América Latina está sendo bloqueado já há algum tempo. E isso só vai aumentar. Portanto, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, e o lado mais fraco é a legislação brasileira e é o governo brasileiro que está abraçando o governo da Venezuela e tudo o que ele representa, e quer fazer a mesma coisa aqui, e vai ter muita mão de obra vindo para ajudar o governo brasileiro a fazer isso aqui, e temos que nos blindar disso o mais cedo possível. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, agradeço muito pela sua participação. Bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade, que seja em breve.